Entendendo a Bíblia em boa companhia e as alianças com Moisés, comigo e com você, são alianças que Deus renova a cada tempo com pessoas diferentes e vai fortalecendo a nossa esperança e dando a nossa salvação. Veja o que diz lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, no meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa de Deus se cumpre no correr da história, e hoje vamos fazer um paralelo entre a promessa feita aqui no Gênesis a Abraão, para depois nos levar ao cumprimento, ao fortalecimento, à renovação desse pacto com Moisés, lá em Êxodo. Pois bem, vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, prontos para assimilar do Teu conhecimento as palavras da Tua promessa para nós, promessas de paz, de amor, de felicidade para todos os que participarem desse programa, fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois continuamos então o programa antes, a parte 1, agora temos a parte 2. É justamente o confronto dos textos, o paralelismo feito aqui entre os versos. Vamos lembrar que Abraão hoje é tido como o pai do cristianismo, o pai do judaísmo e do islamismo. Portanto, as maiores religiões do mundo hoje honram o nome de Abraão. Honram a promessa de Deus, portanto, a promessa de Deus feita a Abraão, a promessa de Deus feita depois a Moisés, são sucessões, renovações, alicerces das alianças de Deus para a ultimação da sua palavra, que aqui no caso veio com o Jesus Cristo, herdeiro, geneticamente o sucessor de Abraão. Ele que nasceu da linhagem de Abraão para nos salvar. Então a linhagem dele, como diz aqui no final do Gênesis capítulo 16, que nós acabamos de ler, 16 versos 3, por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Porque é justamente da descendência de Abraão é que veio Jesus, e por ela somos abençoados. Até 1000 gerações daqueles que amam a Deus e fazem a sua vontade, conforme está no segundo mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, verso 2. Passo a ler então, aqui o segundo mandamento, Êxodo 20, versos 5. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa promessa de fazer misericórdia até as gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, 1000 gerações, a eternidade das gerações, em outras palavras, é uma promessa que nós estamos firmes e fortes. Veja o verso capítulo 19 de Êxodo, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E então Moisés é advertido sobre o que falar aos filhos de Israel e o que falar ao rei do Egito. O Egito que lembra o reino do pecado. É o símbolo do pecado. Espiritualmente, a Bíblia refere-se ao Egito como a fonte do pecado, porque ali a idolatria pairava. Faraó estava tiranizando o povo de Deus, abusando de toda a força que lhe era concedida. Pois bem, vamos a seguir ler o que está escrito aqui em Gênesis. Vamos adiantar um pouquinho, Gênesis capítulo 17, verso 7. Gênesis 17, verso 7 diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Você é descendente de Abraão, é da aliança de Moisés, você está firme no pacto com Deus, então a aliança é eterna, é com você e com seus descendentes. Mas veja o que está escrito aqui no verso 5.
Depois de Abraão prostrar-se o rosto em terra, e Deus lhe disse, verso 3, Abraão prostrou-se o rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Então, a ideia é que nós sejamos os filhos de Abraão, os filhos da promessa. Nós estamos diante do pai de muitas nações. E não será chamado Abrão, seu nome será Abraão. Deus muda o nome de Abraão porque eu o constituí pai de muitas nações. É o capítulo 17, versos 5 e 6. A promessa de Deus, portanto, é constituir de Abraão um pai de muitas nações, não mais o pai apenas de Isaac, né? E depois sucessor de Jacó, da linhagem, vai multiplicando essa palavra. É curioso que no verso 5 fala, você será chamado Abraão, seu nome será Abraão, você não mais será chamado Abrão, então pai de muitos. Mas logo no verso 15, logo adiante, Deus também disse a Abraão, de agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu o abençoarei e dela procederão nações, reinos e povos. Nós, povo de Abraão, não pela descendência sanguínea, mas pela herança de Jesus Cristo, que a ele abençoou e traduziu para nós essa herança. Jesus, que derramou o sangue abrânico na cruz, derramou por todos nós a salvação do mundo, é feita e garantida através dele. Pois então, seguindo ali no nosso estudo, nós vemos que em Gênesis capítulo 17, verso 9 a 14. Verso 9 a 14. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele teve uma aliança peniana ali com a cirurgia feita, a circuncisão. Mais do que isso, muito mais, isso era um sinal, a exteriorização da aliança. O pacto verdadeiro estava firmado quando o pai da fé entregou o filho da promessa. O filho da promessa ele colocou no altar para sacrifício a comando de Deus. Deus estava ali testando, e as hostes celestes todas, ao observar aquele quadro de obediência de Abraão. Pois veja, o que mais me admira em toda essa história é justamente o fato de Abraão distinguir a voz de Deus da voz de Satanás. Porque, veja, se eu estou com a Bíblia na mão, estou recebendo a promessa direta de Deus. Deus falou, você terá um filho com Sara, ela será agora a mãe também de muitas nações. E neste filho que eu vou te dar, vai se estabelecer toda uma descendência. E agora Deus vem e fala, sacrifica esse seu filho. Como? Eu já tenho 100 anos, diz a palavra de Deus aqui. Diz que Abraão chegou a duvidar e riu-se por dentro. Como que eu com 100 anos de idade vou ter filho e Sara com 90 anos? Mas Deus diz, eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então Abraão prostra-se o rosto em terra e adora a Deus. Mas agora Deus pede a vida do herdeiro, daquele que depois de 100 anos faria a sucessão, o cumprimento da promessa. Deus já tinha rejeitado Ismael como o seu sucessor das promessas. Portanto, a esperança de Abraão estava sendo sacrificada quando ele levantou o cutelo para oferecer o filho em sacrifício. Mas desse oferecimento, o anjo do Senhor segura sua mão e providencia um cordeiro. Ali estava então um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. O que Abraão falou ao filho quando o filho perguntou, está aqui a lenha, temos tudo, cadê o cordeiro, pai? E ele fala, o Senhor proverá o cordeiro, e o cordeiro era ele. O filho de Deus, representando o nosso Jesus, estava o filho de Abraão. O filho de Abraão, o filho da promessa, é também Jesus, o filho da promessa de restauração para nós. Nós temos Abraão representando Deus Pai, o seu amor em entregar o Filho, cumprindo a promessa, a aliança. As alianças de Deus são cumpridas, e então é poupado. Aí entra eu na história, você na história, aí nós entramos no pacto. Porque eu é que deveria ser sacrificado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é o seu Filho que morreu por nós. Então, nós que merecíamos o sacrifício, ser sacrificados por origem dos nossos pecados, temos agora a salvação em Cristo Jesus. Deus providenciou o Cordeiro, o seu próprio Filho. E Jesus, em amor, deu a sua própria vida em amor por mim e por você. Vê, o cumprimento da aliança da parte de Deus está pronto. E o teu cumprimento? E o meu cumprimento? Qual é a parte que me compete? Vamos adiante no estudo. Pois bem, no versos 15, então, 17, verso 15. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher também já será mãe de uma grande multidão. Ao prosseguirmos no nosso estudo, vamos ler agora um verso que está registrado em João capítulo 8, verso 36. Lindo texto. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus ofereceu o sacrifício no meu lugar, no seu lugar, nós estamos livres. Livres do mal, não para voltar ao mal, mas livres do mal para voar com anjos, com Deus, para sermos embaixadores dos céus, a sua imagem na terra. Os nossos olhos devem olhar com o amor de Jesus para as criaturas na terra. Nossas mãos devem atender as criaturas. O nosso falar deve consolar os povos. E nós devemos ser Jesus na terra até que ele venha e busque os seus filhos e ele mesmo conforte os que estão sofrendo com a sua grande vitória, com a vitória eterna do bem contra o mal, quando Satanás e os maus serão então julgados. Satanás já está julgado, mas os maus que o seguem estarão também em sua companhia. Depois vamos ver Gálatas capítulo 2, verso 20, e aqui nós temos a continuidade da promessa de Deus, dita assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós temos a graça de Jesus, a fé em Jesus e a transformação do eu. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que nós temos aqui a confirmação de Êxodo, lá dos versos que lemos anteriormente, Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Deus. Eu tenho que falar para você, você é um sacerdócio eleito, é um povo santo que está na graça de Deus. Tenhamos fé e assim conquistemos o nosso lugar no universo, o lugar dos filhos de Deus, o lugar de quem está a louvar a nosso Deus e a viver na sua graça. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus tirou o meu pecado. Ele é o Cordeiro que substituiu o Cordeiro no lugar do filho de Abraão. Ele é o Cordeiro de Deus que veste a meu manto, a sua pele, quando eu estava nu no pecado, me escondendo de Deus. Adão, onde estás? E preparou uma veste de ovelha para que ele pudesse então ser visto com a glória de Jesus e não mais no mundo do pecado. Pois então, nós temos ainda que prosseguir no nosso estudo e vamos para 1 Pedro 2, 24. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus prometeu, a sua aliança está sendo cumprida em mim e em você. Nós somos embaixadores dos céus a promulgar, propagar, propalar as palavras de Deus e fazer com que os outros vejam a transformação em nossa vida. Eu já disse, esse é o milagre irrefutável. Aquele milagre que ninguém pode lançar dúvida, ninguém pode semear uma outra doutrina, nenhum Deus, nenhum ídolo, ninguém dá a sua vida para transformar a minha, para transformar a de milhares de pessoas que estão nos hospitais sendo curadas, mas principalmente no mal, nos presídios, eles estão sendo libertos da força das garras de Satanás e sendo transformados em homens de família de Deus, homens que são o próprio Jesus crucificado, homens como o ladrão da cruz, que estava a blasfemar do nome de Deus quando Jesus lhe ouve a oração: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus promete
em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. É a promessa de termos, então, a nossa vida transformada e a vida com Jesus no paraíso. João, capítulo 2, verso 1 a 7. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Portanto, nós temos que abandonar o mundo de pecado. É escrita a Bíblia para que nós não pequemos. A lei nos protege, como eu disse na parte 1 do programa. Ela também nos transforma, porque como espelho, nós vemos as nossas imperfeições. Estamos vendo quando estamos mentindo que estamos violando o mandamento. Estamos vendo quando cobiçamos que estamos violando o mandamento. Os 10 mandamentos são um espelho, eles não nos salvam. Mas é através deles que nós ficamos habilitados para sermos cidadãos celestes. A graça de Jesus nos deu a salvação. A fé em Jesus nos dá poder para a salvação e para a transformação. E os mandamentos, o cumprimento, Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E a bênção vem porque a nossa vida então passa a ser a vida de Jesus na terra, a vida como Jesus viveu. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que conhecemos, você já viu, de todo o mundo, mesmo para aqueles ateus, mesmo para os infiéis, Jesus morreu por todos. Mas aqueles que têm a vida transformada, aqueles que pela fé aceitam a graça e têm a vida transformada, é que se habilitam para serem embaixadores, como lemos logo no começo, embaixadores do céu. Sabemos que conhecemos e obedecemos os seus mandamentos. Então percebe, aqui é o Novo Testamento, como dizem, para mim a Bíblia é uma só, mas é João, o discípulo amado, lá no finzinho da Bíblia, bem no finzinho da Bíblia, ele está dizendo, sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Lembra que Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aqui ele confirma, João confirma. Nós conhecemos as pessoas quando elas amam o seu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando elas praticam as obras que Jesus praticou. Quando elas obedecem o Pai e quando nós obedecemos os mandamentos de Jesus. São mandamentos de libertação. Não há prisão nenhuma em não matar. As pessoas falam que os mandamentos são um fardo, um peso. Um peso, não matar, não mentir, não roubar. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Lembrar-se dele no dia do sábado para passar a vida com ele e com os filhos dele numa comunhão. Eu tenho a impressão que isso nos leva a amar a Deus. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E a gente guarda os mandamentos e aprende a amar a Deus. É ida e volta pelo mesmo objetivo. Sabemos que conhecemos e obedecemos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, aquele que diz que conhece a Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Os mandamentos, os 10 mandamentos servem para quê? Aperfeiçoar o nosso amor uns para com os outros e também para Deus. É Jesus dizendo qual dos mandamentos é o maior, dizendo ao moço rico, ama teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. O mandamento do Novo Testamento é um mandamento antigo. Foi Jesus quem disse, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim aprimorar, vim dar conhecimento de como se faz. Não é não caminhando tantas léguas no sábado, não é praticando certas obras e deixando de praticar outras ali em relação a ritos, mas é a comunhão. Tudo que nos leva ao encontro de Deus, a fazer o bem para os filhos dele na terra, é lícito fazer o bem no dia do sábado, disse Jesus. Mas devemos deixar de parte o nosso egoísmo, as razões de queremos trabalhar para nós mesmos. As razões egoístas devem morrer, pelo menos nesse dia. Assim, o nosso coração saberá como agir como o Pai. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, portanto, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. O que é que temos desde o princípio? Lá no Éden, Deus, Gênesis capítulo 2, verso 2, Deus abençoou e santificou o dia do sábado, pois nele tinha terminado a sua obra e compartilhou da sua companhia conosco. Nos deu o gozo de estar Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Qual é o mandamento? O que Caim violou, não matarás. Temos, portanto, aqui o sábado, a instituição da família,
o próprio não matarás, a instituição da família Adão e Eva estava lá no não adulterarás. Se a gente pegar detalhes da Bíblia toda, ela é recheada de histórias dos 10 mandamentos, da salvação do homem e da transformação do homem para a obediência. E assim cumprimos a nossa parte da aliança, receberemos as bênçãos e a promessa de Deus. Então, vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram, a mensagem de salvação que vem aliança após aliança, aliança com Adão, como vimos, com Abraão, com Noé, com Moisés e agora comigo e com você. E seguimos, amanhã temos mais. As surpresas vêm durante esse trimestre, vamos aprofundar esse assunto das alianças de Deus. Você faz parte, você é parte. Deus te abençoe. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Diariamente nós temos 5 minutos, Vem Entende, o resumo desse programa. Mas também depois, logo após os 5 minutos Vem Entende, você curte, compartilha, segue a nossa programação no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Que Deus te abençoe e faça de você essa luz, esse amor, o espelho dele para os homens de boa vontade. Que Deus te abençoe.